Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na página Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. Hoje nós trabalharemos um pouco a ideia do aprisionamento, que é quando nós, à medida em que o tempo vai passando, nós acabamos por nos delimitar em situações que muitas das vezes nós acreditamos que não seja bem o que nós desejávamos para a nossa vida, para o nosso avanço e crescimento, e que à medida em que o tempo passou, nós acabamos por adentrarmos no sentido de nos protegermos. Então a gente vai passar um pouquinho, pelo menos uma linha, talvez outra, porque eu sei que são inúmeras, processos que nós acabamos por nos bloquear, nos conter, nos isolar do mundo. E nesse isolar, nós acabamos por perdermos a nossa própria identidade. Bem, claro que como a vida, tudo começa em nossa infância, em nossos primeiros passos. Então, à medida em que nós nos deparamos com momentos, situações, nós nos deparamos com o nosso progresso, nós iniciamos uma observação do mundo, e nessa observação nós acabamos por definir parâmetros, ideias, princípios, e de alguma forma procuramos trabalhar esses princípios, essas ideias, essas delimitações, primeiro com o intuito de agradar os nossos familiares ou aqueles à nossa volta. Então, muitas das vezes, pai, mãe, os próprios irmãos, a professora da escola, os tios, avós, ou quem quer que você tenha um convívio, e que nesse convívio você tenha por princípio e sinta a necessidade de alguma forma agradar. Então ali começa, primeiro por parte daqueles que convivem conosco, de nos orientar no sentido do que é bom para eles, não exatamente do que é bom para nós, porque muitas das vezes nós não sabemos diferenciar. Por exemplo, eu tenho a ideia de que certa vez um jornalista, se eu não me engano, conversando com um líder indígena, ele virou e falou, e em determinado ponto da conversa, me parece que era necessário um objeto, algo para que pudesse ser visto. E daí as crianças, os índios pequenos, estavam ali em volta deles brincando. E esse que estava junto com o líder indígena virou e falou, manda uma dessas crianças lá buscar o objeto. E daí o líder indígena virou e falou, não, a criança está ocupada no universo dela, ocupada na brincadeira dela, e aquilo ali para ela é o mundo dela, é o universo dela. Então, quando a gente dá essa importância ao indivíduo, ao seu próprio princípio, à sua própria vivência, nós iniciamos ali o respeito aos outros como eles são, aos outros como eles pensam, agem, como eles tratam. Então, algumas vezes, já repeti aqui, as pessoas podem pensar, fazer e agir como quiserem em suas vidas. Cabe a nós
processarmos e aceitarmos essas pessoas exatamente como são, como pensam, como agem. Então, a partir do momento que nós aceitamos, já não mais nos perturbamos, porque compreendemos que cada um é como é e que nós somos como somos. E da mesma forma que temos que nos aceitar como somos e trabalharmos o processo do avanço, do aprimoramento, da iluminação, todos aqueles à nossa volta também estão nesse mesmo processo. Então, seguindo a nossa linha de raciocínio na infância, à medida em que nós iniciamos ali o nosso crescimento e começamos a ser conduzidos de formas errôneas, muitas vezes por falta de consciência, por falta de compreensão, não exatamente por maldade. Nós acabamos por estarmos em situações onde, naquele momento, aquelas situações e aquelas orientações nos trarão no futuro muitos problemas. Então, uma outra ideia que eu já observei é que, e alguém já mencionou isso com muita precisão, é de que nós chegamos, um grande da psicologia, é que nós chegamos até os nossos 20 anos negando tudo, querendo não fazer isso, não fazer aquilo, você não pode isso, inclusive com orientações mesmo dos nossos pais e familiares e responsáveis, não isso, não aquilo, não aquele outro. E dos 20 em diante, nós nos entregamos aos analistas para desfazermos todos esses processos de negações que nos foram apresentados ao longo da nossa infância e juventude. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Exatamente na ideia de que, a partir do momento em que nós nos identificamos como adultos, responsáveis pelas nossas próprias vidas, pelas nossas próprias condutas, pelas nossas próprias ações, e muitas das vezes com filho, filha, muitas das vezes responsáveis por famílias, continuamos ainda sem a devida sem o devido mapeamento do nosso contexto, do que de fato é possível, do que de fato é verdadeiro, do que de fato nós podemos ser e daquilo que a sociedade espera de nós. Então, quando nós evoluímos em idade, no caso de criança, passamos a ser adolescentes, ainda naquele contexto familiar, de imposições de ideias, de imposições de pensamentos e atitudes, e chegamos à idade adulta, muitos não conseguem evoluir passo à frente e acabam que ficam por toda a sua vida emperrados nessa engrenagem de infância, onde você, de certa forma, era coordenado e administrado, e nessa coordenação e administração você não pôde caminhar por si. Então, depois da adolescência, já na idade adulta, você continuou sem a capacidade de erguer-se e caminhar com as suas próprias pernas. Não são poucas as pessoas nessas condições de simplesmente perdidas, desorientadas, sem exatamente saber o que fazer, como agir, se não tiver
alguém a impor, a determinar. E engraçado é que você percebe isso até nessas pessoas que dizem-se seguras de si, pessoas que dizem-se autônomas, que são donas do próprio caminhar, que na realidade não passam de crianças, que ainda no processo do engatinhar não conseguiram conquistar a si próprios. Então eu peço a cada uma de vocês, a cada um de vocês, que façam a sua autoavaliação, que procurem de alguma forma perceber se de fato as atitudes, as ações, o seu caminhar está de acordo com o que de fato você se propõe a fazer. Você se propôs há anos atrás, e se de fato você está sendo capaz de ter suas ações, seus trabalhos, a sua própria ereção, no sentido de estar erguido, no sentido de estar apoderado de seus próprios passos. Peço-lhes que no decorrer desses próximos dias, de alguma forma procurem visualizar naqueles à sua volta como é que está esse processo de se de fato estão porque esses últimos vídeos que nós trabalhamos, a ideia de autenticidade, exatamente aqui fecha esse círculo que a origem dessa nossa incompreensão dos nossos passos, esses nossos bloqueios, essas nossas dificuldades de ação muitas vezes. Então você percebe que muitos continuam ainda dependentes e na necessidade de que peguem em suas mãos e que caminhem lado a lado e que empurrem muitas das vezes, porque e se você virar e for um pouquinho mais enérgico, não me pressiona, porque pressionando a coisa não funciona. Mas não está funcionando mesmo. É exatamente aí que está o problema. Muitas das vezes, eu tenho uma história, eu não tenho certeza se eu já mencionei essa história anteriormente, talvez sim, e aos que me acompanham, esse, se eu não me engano, é o vídeo de número 63, e então um desses vídeos aí para trás, vocês podem, estão todos disponíveis no Facebook, e vocês podem ver cada um deles. São 63 vídeos, com muita felicidade, cada um deles. E eu ia falar da história. Bem, certa vez, um monge e seu aprendiz, alguns já devem conhecer essa história, mas eu vou procurar de alguma forma ser um pouco mais conciso. E um monge e seu aprendiz caminhavam por uma estrada e visualizaram uma casa caindo aos pedaços, sabe? Em condições muito precárias, a família numa penúria que você nem imagina. E dali eles bateram palma na porta, adentraram ao portão e, acolhidos pela família, a família ali contou sua história. Porque tinha uma vaquinha, essa vaquinha dava poucos litros de leite, mas os poucos litros de leite
eram muito importantes para essa família, que com esses litros de leite mantinham todos, família numerosa, aquela coisa toda. Bem, aí depois de todas as lamúrias e um cafezinho com uma fatiazinha de pão bem contada, vocês sabem o que é a penúria, alguns, saíram da residência ali, da propriedade precária, e seguiram caminhando na estrada. Visualizaram a vaquinha. E a vaquinha estava na beira da ribanceira. O monge cutucou o aprendiz e falou, vai lá, empurra a vaquinha ribanceira abaixo. E o cara, o aprendiz, pô, mas tu tá ficando louco, meu monge, meu orientador, coordenador, não lembro o nome exato, mestre, talvez. E o monge falou, você aqui está sendo orientado por mim, então vai e faz o que eu estou determinando. E assim foi feito. Vaquinha, ribanceira abaixo. E depois de muito tempo, o monge de alguma forma foi-se, talvez da vida, talvez para uma outra situação, e lá estava o jovem aprendiz na estrada novamente. E resolveu, aí quando passou ali pela mesma residência, tudo modificado, tudo reformado, as coisas bem mais ajustadas, carro na garagem, aquela coisa toda. Ele resolveu bater palmas e foi muito bem recebido na casa, falou já a monge, falou de sua história, né, de que tinha passado ali há um tempo atrás e que veio de novo fazer a visita e saber como é que estava a família, mas achava que já não era mais a mesma família. E daí a surpresa e o cair da ficha. Porque a família, não, nós somos assim, nós lembramos de você, tudo mudou depois daquele dia que vocês estiveram aqui, porque nós perdemos a nossa vaquinha, a magrela, que fazia aqueles leitinhos, e que era a renda da família. E dali, todos precisaram se mobilizar no sentido de fazer o sustento, porque a vaquinha foi para o brejo, aliás, para a ribanceira, e nós ficamos sem a nossa fonte de renda. Daí tudo mudou. Cada um buscou um caminho, cada um seguiu uma vertente diferente, um foi produzir isso, um foi fazer aquilo, o outro foi fazer aquele outro, e o progresso, o prosperar, surgiu da morte da vaquinha. Isso quer dizer que às vezes nós precisamos desses empurros, desses solavancos da vida, para nós compreendermos que precisamos iniciar uma atuação diferente. Porque muitas das vezes nós estamos em um meio onde as coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. E quando o contexto não está de acordo, nós precisamos mudar, nós precisamos reprogramar, nós precisamos ressurgir, nós precisamos nos redelinear para que as coisas possam acontecer. Então, vencendo-se e vencendo a todos e a todos, saindo das nossas zonas de conforto, porque era muito cômodo. Se hoje, com 2 litros de leite, nós conseguimos alguns ovos e um pedaço de pão e a família passou, beleza, amanhã é outro dia com também alguns ovos e alguns pedaços de pão, e daí seguimos. Mas e a carne quando entra nisso? O progresso, o melhorar, o avançar. Então é exatamente aí que está o ponto. Esse então é o programa Por Luz e Paz. Meu nome é Marco Von
Como eu mencionei para vocês, eu tenho mais outros 62 vídeos, sempre relacionados a essas ideias, a esses pensamentos, à filosofia, ao trato espiritual, ao trato energético e tantos outros temas que nós já abordamos aqui. Então, sintam-se à vontade, curtam a nossa página, que aí vocês continuam recebendo os nossos novos vídeos diretamente em suas páginas pessoais. É um por semana, pelo menos. Vamos começar um trabalho agora de resgate desses passados. Então, entre um novo, nós faremos a divulgação de um antigo. E assim nós traremos esses antigos também à tona nesse momento de hoje. E eu percebo que muitos deles continuam, se não todos, muito atuais. Então, em qualquer momento, em qualquer situação, eu procuro não fechar em determinadas ideias. E assim, caso esse seja muito importante para você nesse momento, talvez não seja para alguma outra pessoa. Então, de alguma forma, eu procuro deixar sempre em aberto para que, ao longo do tempo, nós possamos sermos úteis. Então, na medida em que você encontra, que você busca, que você vê, talvez pelos temas, talvez exatamente aleatório, vai lá e clica num e vê o que vem. Muitas das vezes eu procuro alguns temas e às vezes o próprio YouTube me mostra alguns vídeos e dali eu entro e, como de quando eu falo para alguns à minha volta, a obsidiação dos meus meios de comunicação, porque às vezes eu tenho alguns questionamentos internos, algumas situações que eu passo e que de alguma forma eu recebo as orientações em determinados vídeos, e isso para mim é muito importante. Então convido a vocês, relacionado ao tema de hoje, sair do aprisionamento de si próprios e permitir-se viver. Porque exatamente, não necessariamente que suas vacas vão de ribanceira abaixo, porque esse é um extremo, mas muitas vezes importantes em nossas vidas. Mas procurem perceber se de fato vocês estão numa situação e num ambiente muito incômodo e que as ideias, a sua proposta, a sua vivência não está lá grandes coisas, talvez seja a hora das mudanças necessárias. Muito obrigado, a minha reverência a todos vocês. Obrigado, porque nossa página cada vez me surpreende mais, porque esses temas que eu abordo são temas realmente muito difíceis de clientela, porque a maioria das pessoas de fato não estão nem um pouco preocupadas com a consciência, com a busca do melhoramento espiritual, com a busca do enriquecimento. E eu percebo até um certo combate nesse sentido, porque é muito mais interessante, muito mais à medida em que você busca se direcionar no prazer do corpo, esquecer-se do espírito. Então, isso acaba por se tornar perda de tempo, no sentido de se entregar por inteiro aos prazeres da carne. Mas, como no final do vídeo eu procuro sempre trazer uma pequena mensagem bem profunda, a única coisa que permanecerá conosco em nossa vivência espiritual é exatamente o que pensamos
como pensamos, como agimos e a herança de tudo isso. Então, se você propaga e vivencia o bem, por toda a eternidade, você será lembrado e recordado exatamente pelo bem praticado, pelo amor vivenciado. E esses amores, esses relacionamentos, eles serão condutores, linhas a mais entre pessoas e esse relacionamento espiritual que seguirá conosco por toda a eternidade. Forte abraço, muito obrigado mais uma vez.